E a gente quer saber, Otávio, como que você superou isso, como que você conseguiu sair, porque imagina, você como estava que você levanta depois de uma dessas, vivendo, né? né, num apartamento, numa casa com ela. Eu tenho muita lembrança, tenho muita coisa, né? Tá tudo muito vivo, foi tudo muito rápido. Como é que você conseguiu superar isso, Otávio? Se é que a gente pode chamar assim, né? Sim. Que no momento inicial não é nem superar, é meio que sobreviver a isso, né? Exatamente. Essa é a palavra. Assim, a gente, além da convivência natural, a gente era muito ligado, assim, de estar sempre se falando e trocando ideia e compartilhando coisas. Então, assim, era uma ligação realmente muito forte. Então, eu era muito acostumado com isso no dia a dia. Era meio que impensável viver sem ter essa presença dela ali. E tanto que, depois que aconteceu, eu nunca mais voltei pro apartamento que eu morava. Nunca mais entrei. Eu saí aquele dia que ela foi pro hospital, que eu contei antes aqui, e nunca mais voltei. Depois foi a minha mãe e outras pessoas lá pra tirar as minhas coisas, mudança e tal, porque eu nunca mais tive coragem de voltar. É muito pesado na época, assim. E tanto que até quando eu ia, nessa época ali, visitar a família dela e tal, por um lado, assim, eu queria ir pelo carinho que eu deveria ter com eles também, como eles comigo, mas por outro lado, eu até falei isso na época, me trazia um certo sofrimento, assim, porque era muita lembrança, cara. Era pessoas falando toda hora, assim, sabe? E às vezes tu tá... E as pessoas não fazem assim por mal, às vezes, mas às vezes tu tá começando a dar uma respirada e alguém... Viu, Ian, como é que tu tá? E aí volta aquilo na cabeça e... Exatamente. E tem o inverso também, porque às vezes você não consegue nem consolar a si mesmo e você se vê no papel de consolar os outros, porque é uma coisa que envolve muita gente, né? Principalmente a família. E eu sempre deixei isso muito claro, que assim, pela relação, pela convivência, foi uma coisa assim... muito chocante, mas eu não sei como é, mas eu imagino que não supera a dor de uma mãe e de um pai. Sim, sim. Então, assim, eu sempre deixei muito claro que quando vinham falar comigo, eu citava isso. Porque eu acho que é só quem é pra saber, assim. E aí, no começo, assim, eu fiquei muito perdido. Eu não sabia o que eu ia fazer, assim, sabe? Tanto que eu fiquei daí lá com a minha avó e minha mãe, marmeleira na época. E como eu tava sempre acostumado em estar com alguém, eu tive muita dificuldade, assim, em fazer as coisas sozinho, sabe? Me dava muito um vazio, assim, de... Tanto que eu vinha trabalhar de manhã e eu poderia ficar almoçando por aqui e tal. Não, eu voltava pro marmeleiro pra almoçar com eles, porque eu não queria almoçar sozinho. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tive comigo e nessa época acho que mais ainda, assim, sabe? Hoje em dia, com mais maturidade, eu superei mais, mas nessa época foi muito decisivo. E aí fui tentando... sabe, me distrair e tal, a gente vai buscando soluções, mas tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Eu acho que as pessoas, os amigos são muito importantes nesse momento, assim, muito sabe? Cruciais, né? É claro que às vezes, assim, o amigo às vezes quer te animar, quer fazer umas... Às vezes tu não tá na vibe, mas qualquer ajuda é bem-vinda pra você pelo menos tentar, assim, e família e tal. E assim, fui tentando, sabe? O trabalho acho que me ajudou muito, assim, sabe? Eu ia te perguntar isso, né? É. Que geralmente a gente se refugia um pouco no trabalho, né? Ele é uma das nossas bases e é uma coisa que faz você esquecer um pouco do que está ao redor, né? O luto é um momento em que você para de se movimentar, né? O luto você precisa parar e sentir aquilo, mas a retomada da movimentação ela é necessária e normalmente ela é pelo trabalho, né? O trabalho ele vai fazendo com que tu te reorganize nesse sentido. Total. Depois o resto vai acontecendo também. Né? E eu, assim, eu lembro que nos primeiros dias, assim, eu acordava e eu ainda torcia para aquilo não ser verdade, sabe? Porque não era só... Aquela esperança de acordar do pesadelo, né? Não era só a tristeza, eu acho que era aquela coisa de você estar incrédulo, assim. Era muito fora da realidade que a gravidade da coisa. Então, assim, mas fui tocando, sabe? Fui tocando, acho que o trabalho ajudou. Eu fiquei uns dias meio em off, mas daí eu pensei em uma altura, cara, tem que voltar, né? A vida tem que seguir. E algumas coisas, assim, eu busquei muitas formas de tentar... Eu me considero um cara muito resiliente, assim. De sempre tentar achar formas de melhorar as coisas. E aí, cara, eu vi muita coisa, assim, na época de espiritismo, assim, conselho de outras pessoas que passaram por algo parecido. Conversei muito, acho que isso é muito bom nessa época, assim, você tentar ouvir outras histórias e tal. E algumas coisas foram me confortando, assim, sabe?
E como ninguém me deixou muito sozinho, assim, acho que isso, por um lado, assim, ajudou muito. E aí, eu comecei a pensar que, cara, isso é muito de cada um de acreditar, assim, mas acho que tudo tem um motivo pra acontecer, assim. Seja algo bom ou algo ruim. Sempre, nunca é por acaso, assim. E se isso aconteceu, é uma coisa ainda mais tão inesperada, assim, é porque tinha um motivo. E se eu fiquei aqui, eu pensava assim na época, é porque eu tenho algo pra fazer ainda, e porque não foi comigo, foi com ela, enfim, isso começou meio que me confortar, assim, sabe? Então, assim, eu acho que eu até me surpreendo, assim, porque eu acho que eu fui, assim, muito resiliente nessa época. Tem gente que me encontra hoje, ou mais perto dessa época, que me fala assim, cara, a gente tinha muito medo que fosse acontecer contigo. Sim. Porque foi algo muito forte. E gente que fala assim, tu foi muito forte. Porque eu achei, logo eu consegui já que nem tu falou, superar é impossível, assim, cara. Às vezes me perguntam agora que já passou alguns anos, né? Como é que tá isso aí e tal. Eu acho que nunca é superado. Tu te acostuma, né? Acho que é uma porque, coisa mais assim, nesse sentido. A dor vai se transformando, né? Ela vai se transformando naquela coisa incômoda do começo, ela vai se transformando em algo mais leve. Numa saudade boa, talvez. Eu tenho, obviamente, muita saudade dessa época, muitas boas lembranças e tudo mais. Mas tu aprende, assim, a conviver e não deixar aquilo te fazer mal. Exatamente isso. Entendeu? Eu diria que todo mundo que já perdeu alguém muito importante é como se fosse uma sujeira no óculos, entende? Tu consegue olhar, tu consegue viver, mas a hora que tu quiser, a sujeira tá ali, né? É mais ou menos nesse sentido, né? E eu já tive fases mais, assim, de relembrar mais, fases que eu tava mais focado em outras coisas, que eu não tava tão nisso, assim. Mas volta e meia, assim, cara, eu gosto e não me faz mal, assim, de pegar e olhar lembranças antigas, assim, coisas que ela escreveu. E ela era muito de registrar as coisas, assim, de fazer coisas à mão ou de escrever digitalmente, fotos e tal. Então, assim, não me faz mal, sabe? Ao contrário, me faz bem, assim, sabe? Eu me sinto muito sortudo, se essa é a palavra, de ter tido essa experiência. Sim. Porque até é uma coisa que as pessoas me falaram, assim, cara, poucas pessoas tiveram uma relação como vocês tiveram. E olha que sorte tu teve. Então, assim, eu aprendi muito com isso, eu acho que é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter passado e tal. Óbvio que esse desfecho é muito doloroso, mas, assim, vendo pelo lado bom, é uma coisa que também me faz bem, assim, sabe? Por ter tido a oportunidade. Me preenche muito. Claro. Em toda perda desse tipo, a gente já fala uma perda, né? É que a gente não consegue olhar para aquilo que ganhou naquele período, naquele momento, né? Então, a gente sempre acaba olhando para a própria dor. Mas com alguma distância você consegue ver que, pelo menos durante aquele período, você ganhou alguma coisa, né? Você só com a distância, né? É só com a distância. E eu, assim, por incrível que pareça, eu não pensei em me entregar em nenhum momento, assim, depois disso aí. Então, assim, foi ali que eu percebi essa questão da resiliência, porque, assim, chegou um momento que eu precisava quase que desesperadamente achar formas de ficar melhor. Não digo de esquecer, mas de me distrair um pouco daquilo, porque eu sabia que não ia adiantar. Não ia adiantar ficar ali, porque as coisas tinham acontecido. Então, é claro que, assim, tiveram decisões acertadas e erradas do que fazer naquele momento, assim. Mas assim, o importante é que eu segui, que tudo foi aprendizado e consegui tocar a vida, assim, sem nunca apagar. Mas consegui, assim, seguir minha vida do meu jeito. E tive outros momentos também complicados, logo depois eu perdi minha avó também, como eu falei antes, muito importante, foram meses depois. E foi também do nada. Então, assim... Outra pancada. Outra pancada, entendeu? Então, a gente vai criando casca, como fala, né? Você tomou 3, né, Otávio? Porque você, um pouco antes, tinha perdido teu avô, né? Meu avô, daí... Aí a Ellen e depois a avó. Depois a avó. E eram, tipo assim, 3 pessoas muito, muito, muito importantes pra mim, assim. Muito. Estavam, sem dúvida nenhuma, no hall principal, assim. Então, foi pancada grande. Nossa. E aí, depois de tudo isso, Otávio, como se reorganizar, pensar em planos futuros, olhar pra frente de novo? Então, assim, muita coisa aconteceu de lá pra cá, assim, né? Do ponto de vista pessoal, profissional, tive outros relacionamentos depois e tal. Mas, assim, eu acho que tudo, desde essa época pra cá, foi muito aprendizado, assim, sabe? Então, assim, eu aprendi a lidar mais com as coisas, aprendi, assim, a me conhecer melhor, né? Aquela questão do autoconhecimento. Então,
Mas aí teve uma lição, tu até falou de planos futuros e tal. Uma lição que eu, sem dúvida nenhuma, eu aprendi muito nesse episódio, assim. Que é aquela coisa de tu viver um dia de cada vez, sabe? Porque é um momento que eu tinha muitos planos e do dia pra noite tudo aquilo não foi mais possível. Entendeu? Então, assim, não que eu não tenha objetivos e tal, assim, claro que eu tenho, mas assim, de lá pra cá eu vivo com a ciência de que nada é certo. De que tudo pode mudar pra bem ou pra mal a qualquer momento. Sim. Então, assim, quando me perguntam de planos e tal, assim, aquela coisa de... Tenho, mas eu sei que eu tenho que ter essa certeza de que... De viver mais o presente mesmo, né? Mas às vezes me pego pensando muito no futuro, mas eu sei no fundinho, assim, que eu preciso fazer isso, porque senão não tem lição mais latente que a vida me deu do que essa, né? É que essas perdas trazem essa outra noção, né, Otávio, que é de... quando eu perdi minha mãe, foi uma reviravolta nesse sentido, assim, de que, tá, e aí, o que eu organizo daqui pra frente, né? Então eu mudei muito sobre questões de rotina de trabalho, de rotina de lazer, sabe, de colocar em prática coisas que eu queria muito e ficava, não, agora eu preciso trabalhar muito para depois. Então eu reorganizei muito isso, que é de fato o que tu tá falando, né? É poder, vamos apreciar mais o que tá acontecendo agora, né? Sim. Cara, e a gente tá aqui, assim, até um papo meio filosófico, assim, mas tudo é muito aprendizado, assim, sabe? A gente muda muito com essas pancadas, assim. Sim, precisamos saber aprender com as pancadas. Né? Todo mundo vê, assim, muito o lado ruim da coisa, e óbvio que é o principal, mas também eu tento ser positivo, assim, e ver o que tu aprende, sabe? E eu assim, amadureci, e sempre tenho que aprender, né? Sim. Eu, assim, de um tempo pra cá, eu percebi que, assim, eu até tinha coisas que, sabe, teve alguns sentimentos até que eu acho que vieram meio atrasados em mim, assim. Talvez na época eu não senti tanto algumas coisas que vieram anos depois, entendeu? Sabe aquela coisa da dor? Talvez na época tu tenta meio dar aquela tapada e pra seguir a vida, mas depois aquilo vem. Não, vem. Isso com certeza. Tudo que tu soterrar num momento como esse, em algum momento retorna. Cara, e eu tive, assim, não há muito tempo atrás, assim, no ano passado ali, um pouco mais talvez, eu tive um momento, assim, muito, muito complicado, assim, do ponto de vista psicológico, assim, sabe? Me sentia, assim, muito ansioso, uma época ali pós-pandemia, que a pandemia acho que ajudou muito nisso também. E eu acho que, e eu desconfio que tem muito a ver com isso que ficou soterrado ali. Sim. Tanto que mandei por outro lado, e aí vindo do lado bom de novo, foi quando eu falei, não, cara, mas eu vou cuidar disso. Fui fazer terapia, busquei outras formas de colaborar com essa questão, e superei até coisas básicas, assim, que eu sofria comigo mesmo, superei por causa disso, sabe? Então, assim, foi meio que um empurrãozinho que eu tive pra poder melhorar como pessoa, como profissional, talvez. Então, tudo isso... reverbera em tudo, né? Então, assim, nunca tá tudo resolvido. Sempre tem o que melhorar, o que aprender, às vezes as coisas aparecem depois. Mas é mais ou menos por aí. Otávio, baseado na tua experiência, que conselho você daria para as pessoas que estão passando por essas situações difíceis que causam uma reviravolta e que exigem digamos assim, um renascimento? Exige que você encontre forças para recomeçar. Cara, é muito difícil falar disso, porque assim, tem uma palavra que eu acho muito bonita, cara, que é pouco usada e que é pouco entendido o significado, que é a tal da empatia, né, cara? Você se colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa que faz muita falta hoje em dia, né? É uma das grandes dificuldades do nosso mundo. As pessoas, ninguém mais escuta ninguém, todo mundo quer falar mais alto, e então não se coloca no lugar do outro. E é uma coisa que naturalmente eu tento praticar muito, sabe? Eu sempre tento me imaginar, quase que sem querer, assim, na situação da pessoa. E eu sei, baseado nisso, que cada situação é diferente. Exatamente. Então é impossível tu dar um conselho genérico, assim, pra todo mundo. Sim. Mas, assim, algumas coisas que pra mim funcionaram, assim, como eu citei, eu acho que você tentar ouvir outras pessoas, conversar, se abrir um pouco, sabe? Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade com isso. Eu até, às vezes, que sou aberto até demais, transparente até demais, acho que eu falo muito, assim, o que eu penso para as pessoas que estão na minha volta. Mas quem puder tentar, assim, eu acho que é muito bom, sabe? Tu deixar alguém te dar um conselho, tu buscar uma terapia, eu acho que faz... Tem uma coisa que eu vi uma vez, Érico, até tu deve saber, que a terapia não é uma necessidade, é um presente que tu dá pra si mesmo. Porque é muito bom, cara.
é uma coisa assim, você ter a oportunidade de você desabafar. Então isso é uma coisa que eu consigo ainda tem também. muito preconceito em relação a isso, mas de fato é um momento em que tu vai lá e assim, no simples fato de tu deixar a tua fala fluir, tu aprende muito de ti mesmo, né? E como isso reverbera na continuidade da vida. É, não, e tu sai leve, cara. Tu sai assim, parece que tu sai com respostas pra um monte de coisa que tu tava em dúvida, assim, sabe? Então é muito bacana. Então é uma coisa que eu indico, tu conversar com pessoas, tu se abrir, tu ouvir histórias parecidas com as tuas. Sim. Compartilhar também. Eu acho que tudo isso, sim, é muito do ser humano, assim, sabe? Uhum. E sim, buscar coisas que fazem bem, né? Sim, não. São dicas ótimas. A felicidade é uma coisa que eu acredito que tem que... Não é naturalmente, você tem que buscar o que te faz feliz. Nada cai do céu, assim. São poucos momentos na vida em que tu percebe que surgiu uma felicidade totalmente genuína, né? Não foi tu quem pensou assim, eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer, e a sensação me acompanha. Né? Não, São poucos momentos em que isso simplesmente emerge. Quando vem, é importantíssimo que se aproveite, mas com certeza. Na maioria das vezes precisa de uma construção. Né? Tu precisa saber que aquilo faz sentido e correr atrás. Né? E cada um sabe de si, assim, né? Porque é muito particular isso. Muito né? particular. Eu sou um cara muito de frase, assim, gosto muito de frase, né? À toa que eu sou redator, assim, eu acho que às vezes tem frases que tem muito impacto, assim. E tem uma frase do Saramago, do escritor, que não sei se é exatamente assim, mas é algo parecido, que é que nós temos algo dentro de nós que não tem nome, e isso é o que somos. Então, não tem como explicar. A gente tem alguma coisa que a gente tem que buscar o que faz bem, o que faz feliz, e ser a gente mesmo, assim. Então, é muito particular de cada um. Mas acho que é mais ou menos por aí os conselhos. Não, mas dentro dessa coisa do que é particular, eu gosto de pensar que existe um termômetro muito bom para saber que você está num momento de felicidade, que é de quando tu olha para o relógio e pensa, já está acabando. Normalmente a gente está naquela pressa, né, de, não vê a hora de acabar, não vê a hora de ir, né? Um exemplo muito bom para mim é quando minha banda está tocando, o show está acontecendo, e eu olho para o repertório e vejo que faltam, sei lá, 2, 3 músicas para acabar o show. É o momento em que tá chegando no final, né? Então, isso é diferente de quando tu olha e pensa, tá quase acabando, que bom, né? Então, é um bom termômetro para saber que você tá fazendo uma coisa divertida e que tu tá tendo um momento de felicidade. Né? Não tinha pensado nisso, mas é verdade. Faz todo sentido. Também gostei da ideia. Achei legal. Viu só? Talvez saia um texto. Olha aí. Bom pensamento. Boa ideia.